Novamente, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula síncrona da disciplina Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos Didáticos 2. Nessa disciplina, a gente vai dar continuidade aos estudos iniciados na disciplina anterior, aprofundando alguns conceitos chaves no âmbito da educação profissional e tecnológica e da docência, objeto da especialização do curso. E, além disso, a gente vai ter um foco especial tanto para o estudo de experiências e atividades alguns acontecimentos ligados à educação profissional e tecnológica no Brasil, e assim a gente vai desenvolvendo e aprofundando melhor os conceitos que já apareceram na disciplina anterior. Vou compartilhar a tela para iniciar a aula. Bom, pessoal, essa é a primeira aula síncrona da disciplina, como eu já tinha dito. Ela será intitulada Omnilateralidade, Politecnia e Desafios para a Formação Humana Integral. Nessa aula, eu pretendo aprofundar e tirar algumas dúvidas, enfim, desenvolver alguns debates relativos a alguns conceitos que já estão presentes no material básico do curso dessa semana, assim como pretendo também trazer alguns outros elementos que, na minha visão, eu acho fundamental para a formação humana integral, que é o objetivo fundamental da educação profissional e tecnológica. Nessa aula, a gente vai ter, como de costume, né, 3 momentos. Eu espero que essa aula tenha entre 40 e 50 minutos. No primeiro momento, a gente vai retomar os conceitos fundamentais da EPT, né, omnilateralidade, escola dual, politecnia, formação integral. Então, a gente vai fazer meio que uma sistematização dos assuntos estudados ao longo dessa primeira semana de aula e também já apresentado no exercício dessa semana. Logo após, a gente vai trabalhar com a questão do ensino médio integrado, e eu vou trazer um elemento importante, que, na minha opinião, é uma das formas que a gente pode tentar consolidar a formação integral humana no ensino médio integrado, que é o debate sobre a pesquisa como princípio educativo. E, por fim, vou trazer para vocês como a pesquisa como um princípio educativo, implementada no Instituto Federal Sertão Pernambucano, em específico o Campus Floresta, que são, portanto, o lugar onde eu trabalho e que eu tenho alguma vivência prática, certo? Eu vou trazer aqui alguns elementos que possam ilustrar como a pesquisa a pesquisa enquanto princípio educativo é capaz de transformar o ensino médio integrado. Então, ao longo dessa semana, e já em alguns outros momentos do curso, nós podemos perceber que há alguns conceitos fundamentais, imprescindíveis para o entendimento da educação profissional e tecnológica, compreendida na tentativa de romper com aquilo que a gente já discutiu em aulas anteriores, que é o dualismo educacional. Dualismo educacional que prevê uma educação profissionalizada, uma educação distinta para os filhos dos trabalhadores e para as elites, né? Então, aqui existem alguns conceitos importantes que se repetiram ao longo do curso, como formação politécnica, a escola unitária, a unilateralidade e a formação humana integral. É importante que a gente compreenda que esse debate ele vem muito na esteira dos estudos marxistas, e dentro da perspectiva marxista, há uma observação de indissociabilidade da observação entre o que é a escola, o papel da escola, o papel da educação e as relações que essa educação tem com a sociedade na qual está inserida, inclusive com as relações econômicas e estruturais que a determinam. Então, tanto o conceito de formação politécnica como de omnilateralidade e escola unitária, ela visa não apenas desenvolver uma educação
que reproduza os conhecimentos consolidados, mas também a formação de uma formação humana integral, que, pelo sistema capitalista, é inviabilizado. Então, aqui eu coloquei esse fluxograma meio que para evidenciar um elemento interessante no debate marxista sobre esses conceitos, que é a ideia de quando é que é possível a formação, a implementação dessa perspectiva, né? Segundo alguns autores marxistas, a unilateralidade e a formação humana integral só é possível a partir da mudança total da sociedade, né? Numa sociedade em que não vê mais o ser humano fragmentado, e sim que valoriza o ser humano em suas diversas dimensões. O que é possível dentro do capitalismo e aproveitando as brechas abertas pela sociedade burguesa, é uma educação que seja capaz de formar os filhos dos trabalhadores nas várias dimensões humanas. Por isso que esses conceitos de formação politécnica, escola unitária, seriam conceitos que permitiriam a educação de transição, e apenas quando a sociedade evoluísse, mudasse, fosse alterada para além do modo de produção capitalista, que seria possível a formação de uma educação humana integral. O que não quer dizer que a perspectiva da unilateralidade não pode iluminar, não pode possibilitar o incremento de experiências pedagógicas que se voltam para a consolidação e a construção de uma educação que tenta observar o aluno como um sujeito político, mas também o aluno em suas diversas dimensões. Então, como eu já estou colocando aqui, esses conceitos que nós estamos trabalhando, eles vão ser discutidos dentro da tradição marxista. É a tradição marxista que vai questionar as relações entre trabalho e educação no contexto da sociedade capitalista. Evidentemente, há outras linhas de pensamento que trazem esse debate, porém, é a tradição marxista que coloca o debate do trabalho como princípio educativo no centro das suas reflexões acerca da educação e como desdobramento da educação profissional e tecnológica, né? A crítica marxista, portanto, se dirige a um elemento fundamental da educação profissional no contexto da sociedade burguesa, que é a ideia de unilateralidade, né? Essa unilateralidade, ela planeja, propõe o desenvolvimento dos indivíduos em direções específicas, né? Baseado na hiperespecialização do trabalho, o indivíduo deveria ter uma educação que o prepara apenas, única e exclusivamente para as tarefas de determinado trabalho, né? Portanto, há, dentro do contexto da sociedade capitalista, uma separação radical entre o plano manual com o plano intelectual, né? Então, a educação para o trabalho visaria, dentro dessa perspectiva, apenas o desenvolvimento técnico das habilidades manuais, deixando para as elites o desenvolvimento mais científico das capacidades intelectuais. Uma outra questão que a crítica marxista se dirige é a internalização dos valores burgueses, como competitividade e individualismo, né? Então, portanto, a unilateralidade, né, que são as diversas formas de limitação decorrente do submetimento do conjunto da sociedade à dinâmica do capital, é exatamente aquilo a que a educação, a perspectiva da unilateralidade pretende romper, certo? Então, se a gente fosse observar o antônimo, aquilo que é o contrário da unilateralidade, seria justamente a unilateralidade. O que quer dizer, então, portanto, a unilateralidade? A ruptura ampla e radical do homem, limitado da sociedade capitalista. Visa a totalidade do desenvolvimento humano, só possível com superação da sociedade burguesa. Já a politecnia é uma proposta de formação aplicável no âmbito das relações burguesas, mas para superar essas relações. E aqui é importante que se diga que há uma certa controvérsia dentro dos próprios estudos marxistas acerca do papel da politecnia para o desenvolvimento da unilateralidade. Como vocês devem ter percebido,
o texto que eu trouxe para vocês do Dante Moura, ele observa a omnilateralidade e politecnia como sinônimos. Já o texto que eu vou utilizar aqui para ampliar o debate, ele percebe que a politecnia é um elemento que é possível de ser desenvolvido no âmbito da educação numa sociedade burguesa, mas ela só será consolidada completamente quando a sociedade capitalista for superada. Então, dentro de uma perspectiva marxista, há uma certa visão, né, em que momento a politecnia poderia ou não ser desenvolvida. De qualquer forma, a formação politécnica é uma formação polivalente, né? Ela busca valorizar a experiência do trabalho, o trabalho como elemento importante para a formação ontológica e vital do ser humano, né? Preparar as pessoas com fundamentos teóricos e científicos capazes de desenvolver seus aspectos intelectuais e também uma formação política que permita aos educandos se desenvolver como sujeito do processo político, né? Então, o debate da unilateralidade e da politecnia tem uma relação com a ideia de praxis revolucionária, né? Que pretende observar a ação político-pedagógica na formação do proletariado voltada para a construção de um sujeito transformador. Aqui esse quadro comparativo, vocês devem ter visto lá no ambiente virtual, eu disponibilizei ele. Ele é baseado no texto do Dante Moura, e ele faz uma sistematização das diferenças e semelhanças entre alguns conceitos ligados à educação profissional e tecnológica, né? Aqui tem cinco conceitos: o de omnilateralidade, politecnia, formação integral. Tem o conceito de escola unitário e tem a ideia de ensino médio integrado ao técnico, né? Eu não vou me deter tanto a esse quadro, a não ser em alguns aspectos, porque a ideia era que vocês lessem o texto que deu base para eles e pudessem fazer algumas avaliações. Mas, segundo Dante Moura, há uma aproximação, uma similitude muito forte entre omnilateralidade, politecnia e formação integral. Todas elas, pelo menos as ideias bases, foram desenvolvidas a partir do pensamento de Marx e Engels, né, em diferentes textos. Esses intelectuais do século XIX pensaram a ideia de uma formação que conseguisse romper com a unilateralidade burguesa, a fragmentação, a formação parcial de sujeitos parciais, né, e conseguiram imaginar a profissionalização como um aspecto importante, mas integradas com as dimensões intelectual, física e tecnológica do sujeito. Já a escola unitária, até disponibilizei um vídeo sobre o pensador que deu origem a esse conceito, o Antônio Gramsci, também um marxista, mas com uma outra visão de cultura. Ele fala em termos de formação cultural, intelectual e humanística. A ideia de escola unitária, a escola unitária seria o local onde se desenvolve a formação humanística, que corresponderia àquela formação integral dos estudos já propostas pelos conceitos de omnilateralidade e politecnia, né? Assim como os conceitos anteriores, a ideia é a superação de uma formação especializada. A escola unitária também é vista em perspectiva futura, ainda que no presente seria a questão da profissionalização seria importante, né? Aqui tem uma questão interessante, porque o Gramsci observava que a profissionalização não deveria ser propriamente objeto da escola unitária. A profissionalização deveria ocorrer depois da formação geral e humanística. Entretanto, devido às contradições do sistema capitalista, seria necessário, pelo menos por um período de transição, a utilização dessa profissionalização. Porém, profissionalização não significa especialização. O mais importante, segundo Gramsci, é a formação cultural, intelectual e humanística, né? Então, esses conceitos, todos eles têm um mesmo pano de fundo teórico, que é o pano de fundo marxista. Existe um objetivo político-pedagógico que ilumina e que acarreta algumas questões interessantes, mas o fundamental para a gente é pensar como
Esses conceitos, eles põem em questão um elemento, como a gente viu nas aulas anteriores, fundamental, eu diria, estruturante, da educação profissional e tecnológica no Brasil, que é justamente aquilo que eu já estou batendo no assunto, na tecla, em algumas aulas, que é justamente a questão do dualismo estrutural e a separação entre o trabalho, uma profissionalização voltada para filho da classe trabalhadora e uma formação científica voltada para as elites. E todas esses conceitos eles visam superar o dualismo estrutural. Eu não vou entrar agora no ensino médio integrado, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente. Então, esses conceitos, o texto do Dante Moura que eu estou colocando aqui, ele traz alguns elementos dentro da obra do Marx e do Gramsci, aqui nesses textos em verde, elementos esses que mostram qual a perspectiva de formação humana que esses pensadores e a tradição marxista acaba desenvolvendo. Aqui eu trouxe o texto do Justino Souza Júnior, que fala que politecnia e unilateralidade se completam no processo, desde a formação do sujeito social revolucionário até a consolidação do ser social emancipado. Perdão, que está com um probleminha aqui para passar os slides. Eu trago aqui também um texto importante de um pensador, de um dos grandes estudiosos da educação no Brasil, o Demerval Saviani. Ele foi uma das figuras que, desde os anos 80, discutiu a compreensão, a concepção de politecnia. E eu acho que esse texto, né, que é resultado de uma palestra e debates que ocorreu nos anos 80, também esse texto tem de fácil acesso na internet, ele meio que resume essas compreensões que nós temos aqui. Em amarelo são grifos que eu coloquei, mas eu gostaria de fazer uma leitura um pouquinho mais atenta para que a gente perceba como que esse debate sobre a educação politécnica, trazido pela tradição marxista, mas também atualizado aqui dentro da pedagogia histórico-crítica, cujo um dos principais artigos é o Demerval Saviani, é fundamental para os debates da educação profissional e tecnológica no Brasil, desde os anos 70, 80 e, sobretudo, atualmente. Então, segundo Demerval Saviani, a ideia de politecnia contrapõe-se à referida concepção. No parágrafo anterior, ele estava falando de uma concepção que separa os elementos intelectuais e manuais no processo de profissionalização. A politecnia, postula que o processo do trabalho desenvolva numa unidade indissolúvel os aspectos manuais e intelectuais. O pressuposto dessa concepção é de que não existe trabalho manual puro e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício dos membros, das mãos, e do exercício mental, intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da realidade humana, enquanto constituído pelo trabalho. Se o homem se constitui a partir do momento que ele age sobre a natureza, adaptando a si, ajustando às suas necessidades, então o exercício da função intelectual já está presente nos trabalhos manuais, os mais rudimentares, os mais primitivos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, de acordo e seguindo essa tradição que a gente está discutindo aqui, mesmo no trabalho mais simples, tido como especificamente manual, há um elemento intelectual presente naquele trabalho. Mas a que se deve, então, essa separação? A separação dessas funções é um produto histórico e social. Separação esta que não é absoluta, é relativa. Estas formas se separam por um processo formal, abstrato, em que os elementos dominantemente manuais se sistematizam como tarefa de um determinado grupo da sociedade, enquanto que os elementos dominantemente intelectuais se sistematizam como tarefa específica de um outro grupo da sociedade. Temos, então, o que conhecemos por trabalhos manuais, por profissões manuais. A sistematização dessas tarefas manuais passa a definir de forma dominante essas profissões, mas não exclui a função intelectual. Então, quando um trabalhador
né, um mestre de obra, ou qualquer tipo de trabalhador que a gente observa que o trabalho é preponderante manual, físico, ele não deixa de desenvolver atividades intelectuais. Porém, socialmente, a percepção é de que aquele é um trabalho apenas manual. O próprio fenômeno da aprendizagem evidencia isso. Se o trabalhador pode aprender essas funções, exercer essas atividades, é porque ele aplica a sua inteligência no domínio desse processo, né? Basta a gente conversar com qualquer agricultor para que a gente possa aprender com ele a compreensão que ele tem dos fenômenos naturais e de como tratar a natureza, o solo, como se relaciona a agricultura com a chuva, etc. Então, a inteligência ela é aplicada àquele domínio. Inversamente, as funções e as profissões ditas intelectuais têm esse nome porque elas se organizam sob o ângulo do trabalho intelectual e, portanto, tendo como eixo de articulações as funções intelectuais. Mas esta também não se faz sem um recurso à prática, à ação manual, né? Não é possível você separar o trabalho, a cabeça do corpo, a mente das mãos. Existe o ser humano, ele tem diversas, ele se faz pelo corpo e se faz pela razão, e não é possível a gente separar esses dois elementos. É por isso que a ciência não se faz sem manipulação da realidade e não se pensa sem base da ação. O que a ideia de politecnia tenta introduzir é a compreensão desse fenômeno, a captação da contradição que marca a sociedade capitalista e a direção de sua superação. Então, esse é o Demoval Saviani, que traz esses elementos interessantes para o debate. Pessoal, eu fiz essa primeira parte da aula como uma tentativa de aprofundar um pouco mais o que você já tem visto ao longo do curso, mas, na minha opinião, é importante que a gente tente observar não apenas como que esses conceitos eles são capazes de serem articulados no contexto atual. Então, a gente compreende que o ensino médio integrado é possivelmente a modalidade não que seja capaz de integralmente aplicar a unilateralidade, porque como dentro da tradição marxista isso só seria possível com a superação do capitalismo, mas que poderia trazer para dentro do ensino, né, profissional e tecnológico, uma perspectiva que fosse capaz de iniciar a superação da dualidade estrutural do ensino, né? A gente já viu que existiram várias experiências de EPT no Brasil ao longo do século XX, e em boa parte delas, a ideia era que você tivesse que dissociar trabalho manual do trabalho técnico. A modalidade, a forma de implementação da EPT através do ensino médio integrado ao técnico segundo a compreensão de vários estudiosos, e particularmente eu defendo essa compreensão, a possibilidade de trazer à luz e de implementar algumas perspectivas da unilateralidade e da politecnia. Tá? Quando então, que o ensino médio integrado iniciou e começou a se expandir como um modelo educacional que fosse capaz de, mesmo que incrementalmente, implementar a politecnia, né, e a unilateralidade. A partir dos anos, como a gente já viu, entre 2004 e 2016, foi desenvolvida uma nova institucionalidade da EPT no Brasil. Estou trazendo aqui uma expressão já discutida na aula anterior. É óbvio que, para observar o que ocorreu entre 2014 e 2016, a gente tem que entender como ocorreram as disputas ao longo de toda a história recente do Brasil em torno da educação profissional e tecnológica. Essa nova institucionalidade, portanto, é uma consequência de uma luta histórica para que a educação profissional e tecnológica fosse implementada no Brasil a partir de uma compreensão fundamentalmente humanística, integradora, né? Como eu já tinha dito, essa é uma percepção que visa superar o dualismo estrutural na educação. A forma privilegiada de oferta é o ensino médio integrado, e a instituição promotora dessa nova institucionalidade é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada, como a gente já viu, em 2008, pela Lei número 11.892, de 29 de dezembro daquele ano.
né? O contexto, portanto, é o de expansão do ensino profissional e tecnológico no Brasil, nesse exato período, certo? E aqui a gente traz alguns fundamentos pedagógicos importantes que eu, a partir de agora, vou tentar me deter mais. O trabalho como princípio educativo, a indissociabilidade entre formação intelectual e formação técnica, a pesquisa como princípio pedagógico, e aqui mais à frente eu vou me deter especificamente nesse elemento, eu acho que um dos grandes trunfos da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica é justamente a implementação da pesquisa com princípio pedagógico, que já é possível que a gente observe alguns efeitos práticos de como que essa ideia de que a pesquisa ela deve estar no interior das relações de ensino-aprendizagem como algo que não seja, algo que incentive os alunos a desenvolverem a crítica. Então, eu acho que isso é importante. E os eixos norteadores dessa nova institucionalidade da educação profissional e tecnológica, que é ciência, trabalho, cultura e tecnologia. Perdão, estou com um probleminha aqui no computador. Estou com um problema aqui, não estou conseguindo passar, o slide. Ótimo, vou ver aqui. Me desculpa, eu tive um probleminha no PDF. Eu vou voltar aqui, ainda continua gravando, eu vou voltar aqui a exposição, ok? Então, como eu vinha falando aqui, nós temos algumas, nessa tentativa de consolidação da educação profissional tecnológica dentro de uma perspectiva omnilateral, a gente tem alguns momentos importantes nos últimos anos, e alguns teóricos, como eu trouxe aqui o Demerval Saviani, Jatô Estudante Moura, mas também alguma legislação que dão vazão à criação dessa nova institucionalidade. Um texto fundamental, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento de uma formação humana integral e consolidação do ensino médio integrado ao técnico como modelo de educação profissional tecnológica, é justamente a resolução número 6 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, né, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. Essa aqui é uma resolução de 2012, e que durante boa parte, durante mais ou menos 10 anos, ela meio que normatizou a educação profissional técnica de nível médio. Em 2021, houve uma outra resolução que substituiu essa, e essa outra resolução ela tem alguns elementos que, em meu ver, são elementos que
retrocedem o processo de evolução da educação, da EPT, no sentido de uma formação integrada. O que eu queria observar, justamente, os princípios norteadores da educação profissional técnica de nível médio, certo? Primeiro, a relação e articulação entre a formação desenvolvida no ensino médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando a formação integral do estudante. Segundo, respeito aos valores éticos, políticos e estéticos da educação nacional. O trabalho assumido como princípio educativo, aquilo que a gente tinha colocado, tendo sua integração como ciência, tecnologia e cultura como base de propósito político-pedagógico do desenvolvimento curricular. E a articulação da educação básica com a EPT, na perspectiva de integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social. A indissociabilidade entre educação e prática social, a indissociabilidade entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e a contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educativas. Percebam que alguns desses conceitos, das ideias, aqui já tinham sido trabalhados naquele texto do Dante Moura, de 2007, que eu trouxe na aula anterior. Isso não é à toa. A resolução número 6 de 2012 é o resultado de uma luta histórica para a consolidação do ensino técnico no Brasil, numa perspectiva da formação humana integral, e esse texto ele representa, no âmbito da legislação, a perspectiva teórica que nós estamos colocando até agora. Realmente estou com dificuldade aqui de... agora sim. Então, como eu tinha colocado aqui, eu acho que aqui só uma questão para mostrar rapidamente como que a rede federal de ensino, e especificamente o ensino médio integrado, ele já, ao longo dos últimos anos, já demonstra alguns resultados positivos e que dão luz à forma como a gente deveria, no Brasil, encaminhar a educação profissional e tecnológica, né? Aqui eu trago alguns dados, né? Tem pelo menos 4 dados aqui, né? Por exemplo, em 2015, né, a rede federal teve um resultado em ciência, leitura e matemática, não apenas superior do que a média nacional, que não foram bons no PISA, mas um destaque internacional, né? Ano a ano a gente vê, né, a gente pode observar que são os alunos da rede federal de ensino que têm os melhores resultados no Enem, né? A gente já tem alguma pesquisa aqui embaixo, eu mostro como a rede federal de ensino, e isso dá indicativo do porquê esses bons resultados. Não é apenas uma questão curricular, mas também infraestrutural. A gente traz aqui que a rede federal ela consegue ter, em alguns aspectos, melhores infraestrutura do que as escolas privadas, certo? E, claro, né, já agora há pouco, alguns campi dos institutos federais figuram entre as melhores escolas de ensino médio do país, segundo os dados do INEP, né, do IDEB. Então, aqui é para mostrar que, ao longo desses, de 2004 a 2008 para cá, quando foi formalizada, construída a Rede Federal de Ensino, a gente já apresenta resultados positivos. Agora, óbvio que o fato... Agora, óbvio que um dos principais desafios para a gente é conseguir expandir esse modelo para todo o país, porque uma das questões que os críticos geralmente colocam é que a rede federal, apesar de terem bons resultados, atende a um número ainda muito pequeno de alunos no conjunto do Brasil, né? E como a gente já viu em outra aula, são as escolas estaduais aquelas que hoje são as principais responsáveis por atender. Então, levar o modelo que a gente está implementando nos institutos federais para as redes estaduais implica não apenas um modelo curricular, a perspectiva pedagógica, mas também alguns outros elementos que a rede federal de ensino tem. Agora, tem um elemento importante, às vezes pouco percebido por quem percebe essa dinâmica da rede federal e como que a rede federal ela tem se destacado no âmbito da educação profissional e tecnológica no Brasil,
é justamente a capacidade dessa rede de implementar a pesquisa como princípio pedagógico. Eu acho que isso aqui é fundamental, né? Aqui eu trago o texto da Silva e Fiore, né, que dizem que a pesquisa com princípio pedagógico favorece a autonomia intelectual, o trabalho colaborativo, a formulação de questões investigadas, interpretação e socialização de dados, desenvolve habilidades cognitivas complexas, tais como delimitação de objetos de estudo, capacidade para sistematizar teorias, reflexão sobre resultados, leitura crítica, produção escrita, né? O texto da Fiore e Silva trazem o Pedro Demo, que, sem dúvida alguma, é um dos principais pedagogos, intelectuais estudiosos da educação no Brasil, que teorizaram sobre essa questão da pesquisa. E o Pedro Demo diz que a pesquisa com princípio educativo faz parte de todo o processo emancipatório, né? E aí propicia, ainda segundo o Demo, criar questões, propicia ao aluno criar questões próprias, obter evidência que apoie as respostas das questões, explicar a evidência coletada, conectar a explicação ao conhecimento obtido no processo investigativo e criar argumento e justificação para a explicação. Então, trazer esse elemento para a pesquisa como um elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem, sem dúvida alguma, é uma das questões que fazem com que os institutos federais consigam ter todo esse desenvolvimento que a gente observa, vem observando, né? Então, é claro que a gente tem que deixar perceber o que tem os institutos federais, que, infelizmente, outras redes de ensino acabam não possuindo e que permite a implementação da pesquisa como princípio educativo, né? São os institutos federais, eles têm, em média, como eu mostrei para vocês, né, aqui, né, uma infraestrutura superior, adequada, embora nos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, a gente teve um problema de orçamento em que boa parte dos laboratórios, das fazendas, dos espaços produtivos foram precarizados e a gente teve dificuldade de manter a qualidade que a gente tinha iniciado na primeira nos primeiros anos da Rede Federal de Ensino, mas ainda assim a gente consegue conter uma infraestrutura adequada. Um outro elemento importante é a dedicação exclusiva dos docentes, né? Eu sou um defensor desse modelo e acho que a escola ganha muito com a dedicação exclusiva do docente, um docente que se volta para a comunidade, que não divide suas atenções em diferentes localidades. Obviamente, o PCCR, o Plano de Carreira Adequado, que estimula, inclusive, a qualificação profissional, o desenvolvimento de pesquisa, é, sem dúvida alguma, um aspecto fundamental, né? A presença, justamente por ter um PCCR mais adequado, mais estimulante, você tem a presença de mestres e doutores experimentados na pesquisa, extensão e inovação, né? Toda uma estrutura institucional arquitetada em torno do tripé ensino, pesquisa e extensão, programas institucionais que se dedicam especificamente à promoção de pesquisa, da extensão e da inovação, eventos científicos, projeto político-pedagógico voltado para a pesquisa como princípio educativo, né? Então, a forma de implementação da pesquisa como princípio educativo no âmbito do Instituto Federal, mais geral, e no IF Sertão, que é o que eu conheço um pouco mais especificamente, ela se dá de alguma forma, né? Através de projetos de pesquisa, nos grupos de pesquisa de estudo, nos núcleos de extensão, através de projetos de ensino realizados em célula de aula e nos projetos integradores. Então, aqui para a guisa de conclusão, e para iluminar um pouco mais como que a gente, dentro do IF Sertão Pernambucano, em específico o Campo Floresta, a gente desenvolve e aplica essa ideia da pesquisa como princípio educativo, né? Uma das questões que a gente que trabalha no IF acaba sempre observando é como que nossos alunos que terminam o ensino médio, ao entrar no ensino superior, acabam se destacando e rapidamente conseguem se tornar bolsistas de pesquisa e extensão. Isso porque já há, dentro do Instituto Federal, os programas de iniciação científica, para o ensino superior, mas também para o médio, que nós chamamos no IF Sertão de PIBIC Júnior, programas de iniciação à inovação tecnológica e programas de extensão, certo? Então, anualmente, a gente
a instituição dispõe de editais onde faz seleção de bolsistas, mas não apenas bolsista, há um conjunto de alunos que são voluntários e aos grupos de pesquisas que desenvolvem esses trabalhos ao longo do tempo. E no final do trabalho, a gente apresenta o resultado da pesquisa e da extensão na jornada de iniciação científica e extensão, que nós chamamos de GINSE, né? De GINSE, certo? Isso aqui, gente, é uma ferramenta poderosa. A capacidade que os programas de bolsa de extensão e de pesquisa têm de fazer com que os alunos avançam no seu processo de construção de conhecimento crítico é uma coisa impressionante. Realmente, a gente que trabalha no IEF Sertão, né, que tem uma sensibilidade para observar como a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, a gente fica realmente impressionado como um aluno de 15, 16 anos, ao final de um processo da participação num projeto de pesquisa, cresce intelectualmente, emocionalmente, como que ele consegue desenvolver inúmeras capacidades, não apenas daquele conteúdo específico, mas até mesmo como um sujeito do conhecimento, a autopercepção de que o aluno é um sujeito de conhecimento, né? Realmente, hoje eu estou com dificuldade hoje eu estou com a dificuldade aqui no meu computador, eu já estou caminhando para o final, vou aqui abrir novamente, compartilhar ela novamente. Então, por fim, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, só para passar, e a gente já está terminando, né? Além da jornada de iniciação científica, das bolsas, aqui eu trouxe para vocês alguns trabalhos, alguns exemplos de trabalhos de diferentes áreas, certo? Nós também temos no âmbito do campo, uma série de atividades que pretendem implementar essa ideia da pesquisa como princípio educativo, né? Então, aqui eu fiz uma pesquisa rápida nos últimos 6 meses do Instagram, das páginas do Campus Floresta, e encontrei alguns elementos aqui. Por exemplo, nós temos todo ano, né, desde que o campus começou, e já a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e já estamos na 21ª Semana Nacional, né? E no campus a gente está aí na 14ª semana, né? E aí, nessa semana, a gente, além dos habituais apresentações, oficinas, a gente também desenvolveu algumas atividades interessantes. Uma delas, que foi muito impactante, foi o Ciência na Rua, que a gente fechou uma das principais avenidas da cidade e convidou toda a comunidade. A gente abriu 9 estandes com vários trabalhos de pesquisa, e houve, de fato, uma integração muito forte entre a comunidade acadêmica e a comunidade da cidade de Floresta. Então, realmente, a gente que teve presente nessa experiência observou como a ciência ela é capaz de desenvolver, a gente também de desenvolver e de colher frutos. Nessa mesma atividade, a gente trouxe elementos de arte e de cultura, né? A gente tem um grupo de canto e coral e grupo de teatro que desenvolveram atividades da semana. Uma maratona a segunda maratona IF Sertão Tech, que era uma maratona para desenvolver inovação tecnológica, que abrigou tanto alunos de ETI, Gestão de Tecnologia da Informação, como de Administração. Temos também alunos que, ao desenvolver pesquisa, viajam o Brasil apresentando o resultado dos seus trabalhos em todo o país. Aqui é o caso de um aluno da gente, o Jorge Lucas, que é aluno do Licenciatura em Química, né, que apresentou o resultado do seu trabalho e foi premiado em um encontro nacional. Aqui eu trouxe para vocês um aluno do ensino médio que foi para um encontro nacional, né, de educação física, e junto com o professor Demetrios, eles desenvolveram uma pesquisa sobre a história do futebol na cidade de Floresta. Então, a gente observa que não apenas a questão da ciência, da cultura, mas dos esportes é muito importante também, né? E também alguns projetos de ensino
que são desenvolvidos no âmbito da sala de aula e que põem em prática a ideia da pesquisa como princípio educativo dentro da sala de aula, não apenas aqueles projetos institucionais, através de bolsa, mas dentro da sala de aula. Eu trago aqui dois exemplos, um que o professor de espanhol da instituição desenvolveu, que é a questão do desfile cultural, de danças e da cultura latino-americana, interessantíssimo. E agora, acabando o semestre ainda, algumas semanas atrás, um trabalho que a gente desenvolveu, aqui eu particularmente estive enganjado, junto com a professora de Sociologia e alguns outros professores, né, da questão das relações étnico-raciais no espaço escolar, e que a gente conseguiu fazer diferentes atividades, né, com os alunos do segundo ano. Todos esses trabalhos têm um momento de consolidação do trabalho, mas anteriormente todo um elemento um momento de pesquisa que os alunos desenvolvem, tá bom? Então, pessoal, por último, mostrar para vocês que existem alguns outros programas que faz com que o Instituto Federal ele seja promotor de ciência. A gente agora está entrando no Ciência da Escola e tem a ideia de expandir laboratórios, né, e inovação, tecnologia para diversas escolas, né, das cidades circunvizinhas, tá bom? Enfim. Então, aqui eu quis mostrar, pessoal, vou encerrar aqui a apresentação e encaminhar para a conclusão, né? Aqui são algumas referências bibliográficas. Bom, para a conclusão, eu queria só mostrar para vocês como que a gente pode partir, e aqui é um percurso metodológico que eu tenho, eu faço questão de fazer, de apresentar para vocês, que é a partir do debate teórico. A gente fez a análise sobre alguns conceitos fundamentais dentro da tradição marxista que falam sobre a possibilidade da formação humana integral. Depois, a gente apresentar o debate no âmbito institucional e como que algumas instituições se relacionam com aquela perspectiva anterior. E por último, a gente ser capaz de demonstrar alguns elementos práticos e como que apesar de alguns problemas, óbvio que os institutos federais, eles não são isentos de problemas. Nos últimos anos, aliás, a gente teve muita dificuldade de conseguir implementar a unilateralidade, certo? E, portanto, a gente sai do âmbito mais teórico até chegar no âmbito prático. Acho que esse percurso teórico que eu apresentei na aula de hoje pode ajudar vocês, inclusive, a desenvolver os futuros trabalhos de vocês, sobretudo no âmbito do trabalho de conclusão de curso, tá bom? Eu acredito também, Ana Paula, que a educação é transformadora, e por isso que eu acho que é importante o elemento de crítica, mas também do elemento de observação, como que a gente consegue transformar a sociedade através da educação, tá certo? Pessoal, eu não sei se alguém utilizou aqui o espaço de perguntas e respostas para fazer perguntas. Não foi. Então, a gente já está aqui por volta de 50 minutos, como eu tinha prometido para vocês, 50 minutos. Então, vou dar encerramento a essa aula, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e peço desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve ao longo da aula, tá certo? Daqui a 15 dias nós nos encontramos novamente e façam os trabalhos, desenvolvam qualquer dúvida, falem com os tutores e boa semana de estudo. Até mais, pessoal. Forte abraço para todos. Vou encerrar aqui a gravação.